Olá, meu amigo e minha amiga. Quem sofre de doenças consideradas raras no INSS? Existem aquelas doenças que já são reconhecidas na lista pelo INSS, pela Justiça, mas existem as doenças raras. Aqui no Brasil, essas doenças consideradas raras afetam um número significativo de pessoas e muitas delas recorrem ao INSS em busca de benefício, como o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. O avanço nas políticas de saúde tem que entender que quem sofre dessas condições, que impactam a vida desses segurados, é essencial que o INSS tenha uma atitude digna com esse segurado. Doenças raras são aquelas definidas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Olha aí, ó. Então, existe um padrão aí que nós estamos identificando. Segundo critérios internacionais adotados pelo Ministério da Saúde, no âmbito do INSS, elas ganham relevância quando geram incapacidade para o trabalho, seja temporária ou permanente. Pessoal, existem doenças que já tinham sido erradicadas hoje, e nós estamos vendo voltar. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo. Doenças que estão surgindo, que muitas delas ninguém sabe de onde veio. A Covid mesmo é que é uma doença rara, que ninguém decifrou até agora esse vírus. Por cima se sabe alguma coisa. Inventaram aí que tinha não pode falar, que imunizava. Já tem pessoas tomando 10 vezes e não imuniza nada, porque já pegou as 3, 4 vezes e tem outros problemas. Quer dizer, bom, isso é proibido falar na internet, por isso que não dá para entrar em detalhes, mas vocês sabem do que eu estou falando. No âmbito do INSS, elas ganham relevância, por quê? Existem exemplos, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Eu não sei se foi essa doença que ocasionou o Steve Hopkins, né, aquele cientista do buraco negro, né, que ficou todo atrofiado numa cadeira de roda. Inclusive eu comentei uma vez num vídeo que eu assisti o filme. É muito interessante, tá? Não pela doença, mas a história no todo. Quem foi esse cara? O cara era um gênio, o cara era um crânio desde de criança, já se destacava. E é muito interessante, ó. Eu sugiro que assista o vídeo, é muito legal, tá? A fibrose cística, eu não lembro se é essa doença que ele teve, mas olha aí, fibrose cística. Não adianta me perguntar, eu não sou médico, tá, pessoal? Doenças neuromusculares progressivas. Eu faço uma pesquisa antes para saber aqui com relação às doenças, e aí me dão os nomes, mas eu não sei sintomas, eu não sei como cura, se dá direito, não dá, porque eu não sei do que eu estou falando aqui, eu não sou médico. E tem médicos que sabem menos ainda. Muitas vezes elas não têm cura e demandam cuidados contínuos. Quem sofre com essas doenças no INSS geralmente são trabalhadores, em algum momento, né, que contribuíram com o INSS. Isso inclui desde jovens diagnosticados em condições até adultos que desenvolvem doenças raras ao longo da vida. Agora, a diversidade de perfis é notável, abrangendo diferentes faixas etárias, profissões, regiões do país. Eu estava vendo agora, à tarde, eu vi um vídeo que tem aquele senhor lá, o dono da loja Avan. Ele estava com um garoto que nasceu normal. O garoto era uma criança normal. Quando chegou perto da idade de 12, 13 anos, foi acontecendo um problema com esse garoto, com uma doença rara, e ele está numa cadeira de roda. E eu não entendi muito bem o que era a doença, mas ela vai progredindo. E existe aí um tratamento que não é no Brasil e é de milhões. Custa milhões o remédio e tal. E parece que ele estava fazendo uma campanha para conscientizar e ajudar o garoto. Eu estou falando aqui não é para fazer propaganda, não. Eu estou falando aqui para falar da doença, para vocês verem. E foi isso que me fez sair pesquisando com relação a doenças raras. Porque é um tema, é um assunto que interessa muita gente, tá? Muitas dessas doenças têm sintomas que se confundem com doenças comuns. Olha lá, levando anos para a identificação precisa. Esse atraso impacta diretamente a relação com o INSS, pois o segurado ele pode ter a sua incapacidade reconhecida tardiamente, enfrentando negativas iniciais por falta de provas médicas claras. Olha como é terrível a situação, porque ela se confunde. Não tem gente que, eu tô com uma gripe, e aí toma o antigripal,
evita pegar friagem. Eu já conheci uma pessoa assim, e achou que era gripe, que era não sei o que, ficou uma semana afastado do trabalho. Quando eu fui ver a pessoa, era na época que eu estava comprando um carro, era um vendedor de uma loja. Eu estava tratando com ele que eu ia dar meu carro e pegar outro. Aí eu liguei na loja para falar com o cara, a atendente falou: ele não está mais entre nós. Aí eu falei: como assim? Ele foi mandado embora? Não, ele morreu. Eu tomei um susto. Morreu de quê? Que eu tinha conversado com ele estava gripado, ele falava que estava com uma gripe forte. Ele morreu de... eu não lembro se era tuberculose, uma dessas doenças aí. E achando que era gripe. Olha aí, pessoal. É uma coisa séria, viu? E como nós falamos aí, ó, tem aqui, ó, a síndrome de Guillain-Barré podem gerar limitações temporárias, enquanto outras, como a distrofia muscular de Duchenne, é essa aí que o garoto lá tinha, esse que o velho lá tava, da van lá estava ajudando, eu lembrei do nome, é Duchenne, evolui para um quadro permanente. No INSS, a diferenciação entre temporário e permanente é feita pela perícia médica, mas os segurados frequentemente relatam que as avaliações são inconsistentes. Sabe por quê? Porque nem o perito conhece essas doenças. O perito, não se esqueça que o perito ali, ele não faz exame. Ele vai se basear em cima de laudos. E muitas vezes esses laudos são confusos. A pessoa está com sintomas de uma doença que já, para o médico lá, já é conhecida, mas a doença é rara. E aí, quando vai descobrir que não é aquela doença que está diagnosticada, é uma doença rara, é uma doença, sabe, já é tardio, muitas vezes, no INSS. E esse segurado já vem sofrendo de muito tempo. Os desafios financeiros, a pessoa fica sem poder trabalhar, sem benefício do INSS, muitas vezes é abandonado no trabalho, tá? Isso quando o patrão não manda embora, né? Porque fica toda hora pegando atestado e já sabe o que acontece. A família muitas vezes não sabe do que se trata, enfrenta dificuldades, por exemplo, para custear tratamentos, que é o caso que eu falei do vídeo que eu vi, medicamentos de alto custo, terapias especializadas que nem sempre são cobertas pelo SUS, agravando a situação. A dependência de terceiros também é muito comum. A gente cansa de ver vaquinha na internet, algumas são sérias, mas tem pilantras aí. Não teve um pai aí que fez uma vaquinha e estava gastando dinheiro com droga há um tempo atrás? Aí arrecadaram milhões que era para viajar para os Estados Unidos, aí a mãe denunciou que ele estava torrando dinheiro com droga em jogo. Olha aí, ó. É difícil, viu, pessoal? Até para ajudar as pessoas, infelizmente. E como nós estamos falando, essas doenças, elas precisam de cuidadores, e muitas vezes os pais também não têm condições de cuidar. Ela aí, ela gera crises imprevisíveis. Olha lá, como na porfiria. Isso não só afeta a renda familiar, mas também torna o benefício do INSS uma necessidade urgente para suprir essas despesas. Pessoal, lembrando, procura a justiça numa situação dessa, tá? Porque é um caso de extrema urgência. Não dá, e o juiz, quando se conscientiza de uma situação como essa, ele já manda implantar o benefício, independente de resultado ou não de processo. Tá? A justiça, ela tem essa visão e esse poder. Não precisa ficar aguardando, ficar falando, não. Desde que seja comprovada uma necessidade básica dessa, uma doença rara, que dependa de um tratamento, tudo, vá na justiça direto. Tá? O INSS, é claro que tem que passar antes no INSS. Tá? O INSS tem avançado, diz, né, na inclusão dessas doenças raras em suas análises. Especialmente depois de uma portaria de número 22, que lista condições graves como dispensa de carência. Mas com relação à dispensa da carência, isso não é nada. Porque a pessoa aí vai ficar julgando ainda se precisa carência ou não. Isso beneficia segurados, né? Câncer raro, doenças neurodegenerativas. Mas nós estamos falando aqui de doenças que são pouco conhecidas. É o que eu falei, nem o perito, muitas vezes nem o médico especialista, ele identifica, ele consegue, pelos sintomas, ele acha que é um outro tipo de doença. É uma condição, olha, e é necessário vocês ficarem sabendo. Eu achei que esse vídeo, esse conteúdo, ele é muito proveitoso para vocês saberem o que pode fazer, porque ninguém espera. Poxa, eu tenho filhos, eu tenho netos, e a gente se preocupa. A preocupação que eu tenho com meus filhos e com meus netos, eu entendo que é a mesma que vocês também têm. Então é necessário a gente ficar esperto com isso, né?
saber o que pode acontecer, ficar de olho, ter aí uma segurança em diagnósticos. De repente a criança não tinha nada, de repente começa a aparecer alguma coisa, e aí leva no médico, um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, tem alguma coisa errada. Um dá um diagnóstico, o outro dá outro diagnóstico, o outro dá outro diagnóstico. Já pensou? Espera um pouquinho, já acende o alerta, né? Então é importante, ó, na esfera judicial, quem sofre dessas doenças ganha aí contornos mais claros. São pessoas que após a negativa administrativa do laudo do INSS, esses laudos detalhados, juntamente com o advogado, com o defensor público, é o que eu estou falando, você pode ter uma decisão com urgência favorável, tá? Não vai precisar ficar aguardando, porque a gente sabe, olha lá pessoal, jovens com doenças congênitas, e esse também é importante, porque jovem acha que é só pessoa de idade que fica doente. O jovem acha, a gente já foi jovem, né pessoal, que a gente é Superman, que nada nos atinge, que nós somos todos cheios de poder. A gente já foi aborrecente, né? Nós já passamos por essa fase. Então, é uma coisa de louco, olha lá. Síndrome de Turner pode ter menos tempo de contribuição, dificultando o acesso ao benefício. Já trabalhadores mais velhos, né, aqueles com a ELA diagnosticada após 50 anos, enfrentam barreiras na reabilitação profissional, aumentando aí as chances para aposentadoria por invalidez. O contexto socioeconômico também pesa. Segurados em região menos desenvolvidas, com acesso limitado de especialistas, sofrem mais para comprovar essas condições. Em contrapartida, quem vive nos grandes centros pode contar com diagnósticos mais rápidos. Mulheres, crianças estão entre os grupos mais vulneráveis. Já tem as doenças conhecidas, né, como o lúpus, que é considerado grave, que afeta mais o sexo feminino. Eu tenho uma parente que tem. Enquanto condições pediátricas, como atrofia muscular espinhal, levam os pais a pleitear benefícios em nome dos filhos, que é aquilo, precisa de uma pessoa cuidando, e o pai e a mãe trabalhando. Gente, uma pessoa doente numa condição dessa, afeta toda a família, e às vezes não é um filho só, às vezes é 3, 4 filhos, e aí tem que deixar de ter atenção para os outros filhos, para ficar com atenção naqueles. Isso causa problema, inclusive emocional, naqueles que não têm a doença, porque acha que só quem tem a doença é que tem carinho, que tem afeto, cresce traumatizado. Olha a extensão disso, aonde pode chegar. A gente acha que é brincadeira, a gente acha, não, mas eles têm que entender. Não entende, não entende, não tem jeito de entender, não. Uma criança doente, numa situação como essa, os pais se dedicam 24 horas para essa criança. O pai e a mãe geralmente deixam de viver para viver para o filho. Não pode sair, não pode ir visitar um amigo, não pode ir na casa de outro parente, não pode nada. É aquele, sabe? É difícil essa situação. Então, quanto mais vocês tiverem acesso, mais informações, se conhecer alguém que está passando por isso, ainda não diagnosticou, não sabe direito o que tem, corre atrás, pessoal. Seja um parente seu, um amigo, um familiar, sabe? Leva em consideração, porque isso pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Hoje a gente, isso aí é problema do vizinho, amanhã pode ser dentro da sua casa. E sabe quem vai te ajudar? Aquele vizinho que você não deu bola, aquele vizinho que você, é problema dele, vai ser ele que vai vir estender a mão para você, para pegar um carro, levar numa emergência para um hospital. Nós somos todos, nós vivemos numa comunidade. Então é uma coisa muito séria, tá, minha gente? Bom, é um vídeo diferente, tá? Mas tem tudo a ver com o INSS. Porque, mas ele não tem contribuição paga, é deficiente. BPC, benefício de prestação continuada para deficiente. Você tem cobertura no INSS, tá? Não se desespere, é o que eu falei. Não tem essa de ficar pedindo nova perícia, não, já deu problema numa perícia, já vai na justiça, já procura a defensoria, diz que é emergência, que é uma doença rara. É claro que tem que estar tudo documentado, e que você precisa de urgência, porque é remédio, é tratamento, é medicamento. Chega lá na porta do tribunal, lá na hora de entrar, conversa com alguém, pede para ser atendido, explica a situação, leva para o juiz através de um advogado. Alguma coisa tem que ser feita, tá, pessoal? E tem que ser feito rápido nessas condições, tá bom? Meu amigo e minha amiga estão chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, tá?
Esse conteúdo aqui foi um apanhado, mais um alerta, mais um aviso, porque eu me coloco nessa posição, como eu falei, um filho meu, um neto meu, pelo amor de Deus, a gente fica desesperado. E quantos aí não estão na mesma situação que eu estou falando? A gente fica preocupado, né? Não é verdade? Tá bom? Então, se gostou do trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal para você estar sempre atualizado com novos conteúdos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, tá bom, pessoal? Aproveite todo o conteúdo aqui do canal, você já me conhece. Tudo que eu desejo de bom para mim, ó, com sinceridade, para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Paz, harmonia, prosperidade, alegria, saúde, tudo, tá? Deixo a todos um forte abraço. Até os próximos vídeos.